Ok, nós temos aprendido e buscado aprender mais sobre o nosso Deus. Tem pregado uma série sobre os atributos de Deus, já vimos alguns deles. E hoje nós vamos continuar falando sobre um dos atributos de Deus. Mas antes de anunciar, eu sei que você já sabe qual vai ser, mas quero fazer uma pergunta para vocês. E imagina se houvesse a possibilidade ou houvesse alguém que soubesse todos os seus segredos, okay? Aquele que você talvez guarda as 7 chaves, aquele que só no seu coração, né? Nunca vazou dali. Se houvesse alguém que conhecesse, mas não só conhecesse, mas tivesse o poder de aquilo que ele sabe, que está lá, só você sabe, você nunca falou, você nunca compartilhou com ninguém, ele pudesse escrever esses segredos na sua testa, para que aonde você fosse, todo mundo pudesse ler e saber. Já é terrível, né? Pensamento esmagador esse. Eu não sei se você lembra, um tempo atrás, pegaram um rapazinho roubando, e aí naquele senso de justiça, com as próprias mãos, escreveram, né, na cabeça do moleque lá, na testa dele: eu sou ladrão. E aí gerou um monte de discussão, né? Um monte de humilhação, maus tratos, né? E aí não quero entrar nessa discussão, mas o impacto que isso teve na pessoa, né, no menino. Depois, mais tarde, teve outra reportagem falando sobre a vergonha que ele sentiu. Ele não sentiu vergonha de roubar, mas quando o segredo foi exposto, não estou aprovando isso, eu creio que a maioria aqui concorda comigo, que não é uma maneira não vai resolver, mas foi uma exposição. Agora imagina se houvesse alguém que pudesse pegar os seus segredos e gravar na testa. Qual seria a sua reação? E na mensagem de hoje, o que nós vamos descobrir é que existe esse alguém. Esse alguém que sabe tudo. Não há segredos diante desta pessoa, deste ser. E nós vamos dar uma olhadinha nesse atributo do nosso Deus, que é Ele quem conhece todas as coisas. Tudo está nu e todos diante do conhecimento de Deus. E nós vamos estudar hoje sobre a onisciência de Deus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, se você a tem, em Salmo 139, versos de 1 a 6. Esse salmo é um salmo muito conhecido, muito famoso. Ele trabalha sobre não só a onisciência, mas o salmista trabalha a ideia da onipresença, a onipotência e a santidade de Deus. Como você sabe, o salmo é um hino, uma música, e ele é separado justamente em 4 estrofes, e nós vamos seguir neste salmo para tratar os últimos atributos que eu estou me propondo a estudar com os irmãos, e fechando então essa série, que são onisciência, onipresença e a onipotência de Deus. Nós vamos tratar esses que são os atributos que a teologia chama de atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis, nós vimos alguns, né? A misericórdia, justiça, nós vimos sobre bondade, santidade. Por que comunicáveis? Porque nós podemos reproduzir em certa parte isso no nosso dia a dia. Nós queremos justiça social, não queremos? Então isso nós recebemos do nosso Deus. Ele comunicou isso para nós. Nós amamos, podemos fazer bondade, porque Deus comunicou isso, né? Não de forma perfeita, né? Porque somos caídos e pecadores, precisamos da graça do Espírito Santo para nos capacitar a fazer de forma realmente que glorifique a Deus, mas essa é parte da imagem de Deus em nós. Então ele comunicou isso. Os incomunicáveis são imutabilidade. Nós já vimos sobre a imutabilidade de Deus, o fato que Deus não muda, ele não pode sofrer qualquer variação ou sombra de mudança. Ele é sempre o mesmo, inalterável, não muda. E esses demais atributos que eu quero tratar com os irmãos: onisciência hoje, onipresença numa próxima oportunidade, e onipotência. Esses, como eu disse, são incomunicáveis, porque nós, seres humanos, nós não somos imutáveis. Pelo contrário, né? Em 20 segundos tudo pode mudar em nós, e até mais rápido que isso, né? Talvez aí você pode
constatar que é uma mudança, depende do beliscão da mulher, né? A velocidade do beliscão dela muda rápido, né? Em alguns casos. Em outros é só o olhar. A mulher olhou, virou o pescoço, mudou, já acabou. Estou brincando, é claro. Mas a verdade é que nós mudamos rapidamente, né? E somos mutáveis, porque temos essa tendência. Como pecadores que somos. Deus não. Deus ele não pode ser alterado, mudado. Não somos onipresentes, não podemos estar em todo lugar, embora a tecnologia nos ajude a olhar e talvez até, né, com o auxílio de câmeras de segurança, você pode viajar e olhar a sua casa, mas você não está lá, presente, né? Você só pode ter acesso às imagens. Então não somos onipresentes, não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não somos oniscientes, que é o atributo hoje que vamos estudar, porque não sabemos tudo. Embora no nosso dia há uma grande força nessa discussão de que sabemos, de que a nossa ciência ela é perfeita e sabe tudo e resolve tudo, mas quando nós batemos o olhar na própria história humana, nós podemos e vemos e temos que admitir, somos limitados em nosso conhecimento, limitadíssimos, né? E embora no nosso orgulho, a nossa sociedade longe de Deus não veja isso, mas a verdade é que essa é a realidade. Somos, sim, limitados em nosso conhecimento, mas Deus não. Deus ele é onisciente. E nós vamos estudar isso hoje, e eu quero, antes de mais nada, ter uma palavra de oração, mais uma palavra de oração para darmos início, né? Seguirmos no nosso estudo. Oremos. Pai Santo, Pai de amor, nós chegamos mais uma vez em Tua presença, somos, ó Deus, admitimos diante do Senhor a nossa limitação em muitos aspectos, mas uma coisa, Senhor, é verdade, nós estamos aqui porque nós Te amamos, aprendemos da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, que dependemos ou devemos depender do Senhor e nos reunimos aqui neste dia, Senhor, para buscar o Seu nome, buscar a Sua palavra, engrandecer o Teu nome através da nossa música e também através de meditar na Sua palavra. Minha oração, Senhor, é que o Senhor nos mostre mais da Tua pessoa através desse ensino, que é a realidade de que o Senhor sabe todas as coisas, fique em nossa mente, em nosso coração, e que isso possa transformar a nossa conduta, o nosso dia a dia. Mesmo que vivendo em uma sociedade em que para muitos o Senhor não existe, não há Deus, ainda que alguns que professam um certo cristianismo, mas na prática têm vivido por si só, nos ajuda, Senhor, a viver neste mundo com a plena consciência de que o Senhor existe e que o Senhor conhece tudo a nosso respeito, conhece tudo acerca da história da humanidade, tanto no presente, no passado, quanto no futuro, no porvir. O Senhor é onisciente. Dá-nos, ó Deus, mais desse conhecimento, para que possamos viver de maneira que agrade o Teu santo nome. Essa é a minha oração, é a minha súplica. Também peço pelos nossos filhos, as crianças que estão Te ouvindo a Tua palavra, trabalha no coraçãozinho deles também, Senhor, pois oramos em nome de Jesus, amém. Onisciência, irmãos, você já ouviu falar? Não é uma palavra que você vai encontrar nas Escrituras, você não vai encontrar esse vernáculo nas Sagradas Escrituras. Onisciência você não vai encontrar. Essa é uma palavra que foi criada, né, e utilizada pelos teólogos para definir esse conhecimento perfeito que Deus tem de tudo. Onisciência, ela vem de um termo que junta duas palavras, omni, tudo, e ciência, conhecimento, conhecer. Então, todo conhecimento. A palavra, ela tem essa origem, é uma origem latina, e descreve o total, o pleno conhecimento, o saber de Deus. Deus sabe tudo, por isso onisciente. Onisciente, ela, como atributo de Deus, ela está presente nas Sagradas Escrituras. Você vai, logo nós vamos ler algumas referências e você vai perceber isso. Ela não aparece na Bíblia, como eu disse, mas é muito bem aplicada em sua forma
e utilizada em relação à pessoa de Deus, como atributo de Deus. A sabedoria de Deus, ela é infinita e por isso tem toda a sabedoria. Ele conhece tudo em cada detalhe, e não só em cada detalhe, mas em cada possibilidade, em todo o tempo todo. Deus não pode ser surpreendido por nenhum fato na história, nem no passado, nem no presente, nem no porvir. Ele está acima dessa linha temporal que nós, pecadores, temos que encarar. Nós somos limitados. Ontem, os jovens, nós tivemos uma programação com jovens e a ideia era entrevistar um casal da igreja, e nós fomos escolhidos, eu e a minha esposa, eu e a Marina. E impressionante como eu não lembrava a data de coisa nenhuma, Quase que deu divórcio, Não, brincadeira. Mas foi um tempo muito gostoso, mas tempo e espaço, me limita talvez mais do que alguns aqui. E o pastor Rodrigo até lembrava mais fatos sobre a minha vida e tempos e datas do que eu mesmo, Aí virou uma brincadeira lá, porque como a gente na adolescência vivia junto, estava sempre junto, Então muita coisa ele memorizou. A memória de elefante que ele guarda ali, com todo aquele espaço. Cadê ele? Ele não está nem ouvindo, mas ele vai guardar a resposta que eu sei. Mas nós somos limitados, não lembramos o que já aconteceu, o que nós já experimentamos. Agora imagina quanto ao futuro. Nem tem como, é só especulação que nós podemos ter, pressentimento muitas vezes e errado, Porque somos falhos. Mas Deus não está limitado nessa linha do tempo. Não está limitado, Ele sabe tudo, em cada detalhe, inclusive as possibilidades, o que poderia ter acontecido, e na sua sabedoria, Ele decidiu o melhor caminho. Em sua sabedoria, Deus escolheu, decretou o que havia de acontecer da melhor forma, da forma perfeita, porque Ele é santo, justo e bom, e Ele se apresenta assim nas Escrituras, e nós podemos confiar plenamente na sabedoria de Deus. Apesar de a Bíblia não usar esse adjetivo onisciente, como eu disse, ela nos diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Você já decorou esse versículo? Ou seja, nada escapa do seu conhecimento, nenhum segredo está oculto demais para o conhecimento, para os olhos do Senhor. Ele conhece tudo. Antes de acontecer, Ele já sabe. Ele é onisciente. Ele conhece o momento exato que um passarinho cai, conforme Mateus 10, 29. Bem como o número preciso dos fios de cabelo na cabeça de cada pessoa no mundo. Então, em alguns casos é muito tranquilo, Em outros, mas por mais cabelo que você tenha, Deus sabe quanto cabelo tem nas cabeças por aí. Deus sonda e conhece os pensamentos e as intenções do coração do homem. Nós temos visto na palavra de Deus, lido sobre isso, e em 1 Samuel 16, 7, ele diz: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano o vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus conhece o nosso profundo, as nossas intenções, o nosso coração. Também em 1 Reis 8,39, a palavra de Deus diz: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Deus conhece o coração, o íntimo de cada um dos homens, dos seres humanos. Também em Lucas 16,15, Jesus, após ensinar uma parábola, ele está diante dos fariseus e veja o que ele diz: mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Jesus tinha dado um discurso duro e eles estavam já se desculpando, se justificando, e Jesus falou: não, Deus conhece o coração de vocês. Por mais que vocês tentam aparecer coisa boa,
lá dentro, o íntimo de vocês, os segredos de vocês estão expostos ao olhar do Senhor. Deus conhece o coração de vocês. Ele conhece de maneira exaustiva, e não só o coração do ser humano, mas também a conduta dele, a vida dele, o futuro. Ele conhece tudo, tanto quanto conhece o passado e o presente. Deus conhece o todo. A onisciência de Deus também abrange todas as possibilidades, ou seja, Ele tem conhecimento de todos os acontecimentos possíveis que nunca ocorreram. Ele sabe perfeitamente qual teria sido o impacto na história se cada uma dessas possibilidades tivessem sido concretizadas. Vem comigo para 1 Samuel 23, 9 a 13. Primeiro livro de Samuel, 23, 9 e 13. Isso vai dar para nós um pouquinho dessa ideia de que Deus conhece, Ele não está limitado, né? Ele tem tudo diante dos seus olhos, todo o conhecimento, todas as possibilidades. 1 Samuel 23, versos de 9 a 13, diz assim: Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui uma estola sacerdotal. Então Davi orou: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Verso 11: Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: Ele virá. Então Davi perguntou: E será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. E aqui nós vemos como o rei Davi recorre ao conhecimento de Deus, à onisciência de Deus, para uma circunstância em que ele estava em apuro. Ele estava refugiado nessa cidadezinha, e então ele pede auxílio ao Senhor em oração, e ele então recebe a resposta, porque Deus sabe tudo. E ele falou: olha, esses homens que estão aqui agora são meus amigos, estão até me favorecendo de alguma forma, me protegendo. Eles vão me entregar se Saul vir? Vão. Então Davi, rapidamente, ele se retira do meio desse povoado, né? A cidade de Keila, que mais tarde vai ter mais desdobramentos aqui. Mas aqui nós podemos ver o conhecimento de Deus acerca do futuro, o que poderia vir a acontecer com Davi, e ele alerta seu servo e protege seu servo, porque Deus tem grandes propósitos para Davi. A onisciência de Deus é um dos atributos, como eu disse, incomunicáveis, ou seja, apenas Ele é quem verdadeiramente possui. Hoje muitos querem rogar para si essa competência de conhecer o que vai acontecer no ano de 2023, né? Querem ler aí as mãos, querem dar seus pitacos acerca de quem vai morrer, quem vai viver, quem vai nascer, quem vai vencer o Brasileirão, né? Tem muita gente que se coloca nessa condição de que pode, mas a verdade é que é um charlatão, mentira. Não pode, não há alguém que de fato possa preencher essa cadeira. Somente Deus conhece tudo acerca do passado, do presente e principalmente acerca do porvir. Qualquer outro que se coloca nessa posição e advoga para si a condição da onisciência é um mentiroso, é um enganador. Portanto, homem algum, nem mesmo os anjos do Senhor ou Satanás, né, os demônios possuem tal onisciência, né? Nem mesmo eles podem relatar o que vai ocorrer no futuro, né? As Escrituras dizem que o conhecimento de Deus é eterno, incompreensível
e sua sabedoria é infinita. Salmo 104, 24 nos diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, fizeste todas elas com sabedoria, conhecimento, consciência. A terra está cheia das suas riquezas. Efésios capítulo 3, verso 10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria, o multiforme conhecimento de Deus, se torne conhecido dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Deus, por meio do servo dele, com a pregação do Evangelho, está apresentando ao mundo a sua sabedoria, o seu conhecimento, como ele projetou e programou tudo para ocorrer conforme o seu querer. De fato, ao homem é impossível compreender plenamente o significado da onisciência de Deus. Os filmes tentam reproduzir alguma coisa, Recentemente aí você tem um personagem aí da Marvel que tem o poder do tempo, e ele pode olhar para o passado, pode olhar para qual escolher, É só uma ficção, mas que ilustra mais ou menos o poder de Deus, que está muito além disso. Deus, ele tem essa onisciência, ele não está limitado ao relógio, à linha do tempo, ele está muito além, ele está acima, é ele quem estabelece, na verdade, essa linha, e ele não está limitado a ela. Muitos debates teológicos e filosóficos já foram feitos nessa área, e a verdade é que nesses debates o que foi possível alcançar só foi mesmo chegar ao pleno conhecimento de que, como pecadores, criaturas limitadas que somos, nós não podemos compreender a onisciência de Deus. Todo o debate se limita no final a essa conclusão, e o salmista, o salmo que nós vamos ler logo mais, também chega a essa conclusão. Esse conhecimento de Deus é maravilhoso demais, eu não posso compreender, eu não consigo entender, porque somos, irmãos, limitados em nosso conhecimento, em nosso entendimento. E apesar de muitos se debater, o resultado final é: não compreendemos. E em algumas circunstâncias temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, submissos ao seu poder, à sua onisciência, reconhecendo que nós não podemos compreender Ele totalmente, somos limitados. Diante disso, se explica na palavra de Deus, você vai ter vários autores, escritores bíblicos, diante da onisciência de Deus, eles reconhecendo a sua limitação. Por exemplo, vem comigo para Isaías 40, verso 13. Isaías, diante da sabedoria de Deus, do total conhecimento de Deus, de quem Deus é, onisciente, ele diz o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem ensinou, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Ele faz essas perguntas. Com quem ele se aconselhou? Para que lhe desse compreensão? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Verso 28. Será que você não sabe nem viu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Jeremias, diante da onisciência de Deus, da profunda sabedoria de Deus, ele faz essas perguntas, Isaías, e ele resume aqui o que é também a nossa limitação. Deus não tem um conselheiro, Deus não buscou aconselhamento, porque Ele é o Senhor, e em sua sabedoria Ele é inalcançável, Ele é insondável, como o livro diz. E agora eu quero convidar os irmãos também para o próximo texto. Acho que eu pulei uma página, que é Salmo 139. Vem comigo para o Salmo 139. Salmo 139. Como eu disse, esse é um salmo que se divide aí em 4 estrofes, e a primeira delas, o salmista
não se sabe ao certo quem foi o autor do salmo, mas ele é dedicado a Davi. Mas a verdade é que os teólogos vão debater acerca de que foi após um período de dificuldades que a nação enfrentou, mas tem sido pela tradição direcionado a Davi esse salmo, e nós acabamos respeitando isso. Mas o salmista, ele aponta esses atributos de Deus, e o primeiro é a onisciência. Veja como ele descreve a total sabedoria do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. O salmista descreve o conhecimento de Deus em todas as áreas do ser dele. Ele descreve o fato de que Deus sonda e conhece. Como nós já lemos alguns versículos, Deus, Ele é o único que tem poder para saber todos os nossos segredos. Ele sabe todos os nossos segredos. Nós não podemos nos esconder. Por mais que você entre em casa, feche as cortinas, talvez vá para o banheiro, feche a porta do banheiro, feche talvez a janela do banheiro, e lá você vai fazer, ou talvez cometer o seu pecado, vai se encontrar com a sua Dalila, e ali você acha que ninguém vai ver, ninguém vai descobrir. Aí que você se engana, porque Deus conhece tudo. Diante dele tudo está como que no dia, está às claras, nada fica fora do seu conhecimento. O salmista diz: sabe quando me sento e quando me levanto. Ele sabe a nossa rotina, ele sabe os nossos passos. Se ele conta os fios dos nossos cabelos, será que ele não sabe aonde os nossos pés estão indo? Ele conhece o nosso andar e o nosso deitar. A ideia é que o salmista está falando: o Senhor conhece todos os meus momentos no dia, quando eu estou trabalhando, quando eu estou ativo ou quando eu estou descansando, estou talvez num tempo de deleite. Conhece todos os meus caminhos. Ele parte então para os pensamentos, para as palavras, A palavra nem me chegou à minha língua, e tu já conheces todas. Quantas vezes nós não pomos a mão na boca, estamos em uma situação onde queremos falar muita coisa, ou poderíamos falar muita coisa, mas você escolhe ficar calado, Escolhe, mas por mais que você não falou, e talvez palavras terríveis, ofensas, você fala: mas ninguém vai saber. Deus conhece todas. Alguém disse que quando o ser humano tem uma palavra na língua, ele já tem mais 3 ou 4, pelo menos 4 engatilhadas para soltar. Quando está num discurso, ele fala uma, mas já tem 3 ou 4 prontas. E a verdade é que o Senhor já sabe quais são essas palavras, e mesmo que elas não vierem a ser proferidas, Deus já conhece tudo. Deus é onisciente. Ele fala sobre nossa mente. Nossa mente está funcionando, mesmo quando nossa boca está fechada, sua mente está ali ativa, campo de batalha. Deus, Ele sabe de todos os nossos desvios, alguns chamam ateísmo prático, quando nós talvez não assumimos com as nossas palavras a nossa incredulidade. Talvez com as palavras nós falamos que cremos, mas na mente estamos duvidando. Será mesmo? Será que Deus vai ser poderoso? Será que Deus existe? Por fora nós mantemos a aparência, mas na mente muitas coisas estão acontecendo. Deus está a par de tudo isso. Você pode enganar o pastor, pode enganar o seu próximo, mas Deus conhece os mais sutis desvios da nossa mente, do nosso coração. Deus conhece sua real condição, porque Ele, e somente Ele, é onisciente. O conhecimento dEle quanto a cada um de nós aqui, e a verdade não só aqui, mas
todos que estão lá fora. Não é limitado. E diante desse tal conhecimento de Deus, o salmista clama: tal conhecimento de mim tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Deus, Ele é conhecedor de tudo e de todos. Ele conhece os seus, Ele conhece o que se passa no coração, lá no recôndito do nosso coração. E quando nós pensamos, irmãos, na onisciência de Deus, ela deve servir pelo menos para duas aplicações práticas, duas coisas, vamos dizer assim, duas funções. A primeira, isso deve ser um grande conforto para nós. Ao meditar na onisciência de Deus, nós precisamos olhar e entender que tudo o que acontece conosco, tudo, coisas boas ou aquelas que julgamos ruins, os dias difíceis, tudo está diante dos olhos de Deus. Ele conhece tudo acerca do nosso sofrimento, tudo acerca da nossa bonança. Nada pega Deus de surpresa. Então nós podemos confiar que tudo que está ocorrendo conosco, Deus, Ele sabe. E como Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque Deus, em sua onisciência, quis que isso acontecesse. Ele não é surpreendido, irmãos. Deus não muda e Ele não pode ser surpreendido, porque Ele é onisciente. Então o que está acontecendo conosco hoje, por pior que seja, é o melhor, porque Deus, em sua sabedoria perfeita, Ele quis que isso acontecesse. Podemos descansar, podemos ficar tranquilos, porque por mais que talvez não compreendamos, e talvez assim como Jó, vamos ficar buscando respostas, mas nós podemos olhar para a onisciência de Deus e falar: Ele sabe o que é melhor, e Ele não está limitado a essa situação. Ele sabe o que poderia ter acontecido em circunstâncias diferentes, mas Ele quis que isso acontecesse. Ele decidiu assim. Logo nós nos submetemos a tal conhecimento, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ele tem ditado o nosso curso. Ele é onisciente. Já, irmãos, a segunda função vai de encontro com aqueles que dizem não temer a Deus, ou não se submeter a Deus, ou não existir Deus. Esse Deus aqui não existe para muitos. A onisciência de Deus é um alerta, é um recado direto e terrível, é um aviso de que ninguém poderá escapar da justiça de Deus. Ele conhece tudo, e no dia em que a ira de Deus for derramada, nenhum fato, nenhuma ação, por mais escondida que ela foi feita, por mais em secreto que ela foi realizada, nenhuma ação vai ser esquecida. Deus vai julgar tudo e todos de forma justa. Romanos capítulo 2, versos 15 e 16 dizem: estes, os que rejeitam Deus, que suprimem a verdade de que Deus é o Criador, que Ele existe, estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho, ninguém, e isso não está no verso, tá? Ninguém vai poder se desculpar, porque Deus, Ele conhece tudo, e ninguém vai ter desculpa alguma diante do Senhor. Ele tem os fatos, Ele conhece cada ação do pecador. Hebreus 4,14 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos
de prestar contas. Irmãos, a onisciência de Deus é um grande alerta para aqueles que não temem ao Senhor. Serão julgados, mesmo por mais que eles acreditem nessa mentira, né? Deus não existe, né? Eu sou o melhor, né? Nós temos aprendido na sala dos homens sobre um pouquinho da existência de Deus, alguns fatos que podemos perceber na natureza, pela Escritura, que Deus de fato existe, mas que o homem natural, o mundo, ele nega, ele evita. E nós estamos aprendendo isso na classe. E a realidade é que hoje o nosso mundo, cada vez mais, muitos estão se levantando com essa bandeira de ateísmo, né? Não cremos que Deus existe. Mas essa filosofia, essa mentira não vai ser suficiente para proteger a cabeça deles no dia em que o juízo de Deus cair sobre ela, porque diante de Deus tudo está descoberto, todas as pessoas, Deus conhece os nossos segredos. E se você está aqui hoje à noite e talvez ainda pense que não exista, né, Deus não exista, que não há um ser que conhece tudo sobre você, Ele existe. E a palavra de Deus diz que em breve Ele vai julgar todos, grandes e pequenos. E o meu convite a você é que você venha e se submeta a esse Deus onisciente. Se você já é um salvo e você diz crer em Deus, mas talvez você nunca tinha parado para pensar que esse Deus que você diz crer, Ele de fato tem todo o conhecimento. E talvez na prática, por mais que você afirme crer, você tem duvidado. E talvez em momentos de dificuldade você tem murmurado, você tem se queixado. Como é que Deus pode me deixar passar por isso? Porque muito hoje na igreja, muitos pensam que o crente não pode sofrer. O filho de Deus, a filha de Deus, o servo do rei, não pode enfrentar nenhuma aflição. Somos, blindados, ou devemos estar blindados. Isso é uma mentira, é uma ideia falsa que infelizmente pessoas mal intencionadas tiram da palavra de Deus. A verdade é que Cristo sempre nos avisou que ao segui-lo, ao crer nele, nós passaríamos por aflições. Mas a verdade é que ao passar por aflições, essas aflições não estão fora do conhecimento de Deus. Ele usa períodos de dificuldade, Ele usa esses momentos em nossas vidas para apurar, para purificar a nossa fé, assim como fez com Jó e tantos outros na palavra de Deus. Podemos pensar em José, o próprio Davi, Paulo. Quantos homens e mulheres nas Escrituras sofreram, mesmo crendo, se submetendo. Pode pensar nos discípulos que conheceram o Mestre, andaram com Ele, Pedro, João, homens que sofreram. Eles tinham um conhecimento, do Salvador ocular, ouviram o Mestre, puseram as mãos no Senhor, tiveram contato rico, íntimo com o Cristo. Mas mesmo eles, que se pudéssemos categorizar numa classe, de espiritualidade, vamos dizer assim, se desse para fazer isso, estariam acima de nós nessa classe. Mesmo eles sofreram, passaram por aflições, e nenhum deles se rebelou, porque eles sabiam, esse Deus, o Senhor a quem eu sirvo, Ele conhece tudo, e Ele sabe o que é melhor. Irmãos, nós precisamos colocar em prática a realidade da onisciência de Deus em nossas vidas. É muito triste ver um cristão, ou alguém que se diz cristão, diz crer que Deus existe e afirma que Deus é onisciente, mas em momentos de dificuldade e adversidade começa a murmurar, a reclamar e a duvidar e a questionar a Deus. Como pecadores que somos, isso é uma tendência, mas um salvo verdadeiro, alguém que de fato se rendeu a Cristo e crê que Deus existe, ele precisa rapidamente se arrepender. E assim como o salmista fala, os meus olhos, os meus pés quase
resvalaram, eu quase caí, mas eu voltei os meus olhos ao Senhor. E nós podemos sim, irmãos, ter alguns tropeços, mas esses tropeços devem nos fazer acordar, despertar e colocar em prática a nossa submissão ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, ou principalmente em tempos difíceis, tempos de crise. Porque se de fato Deus existe, Ele é onisciente, Ele sabe o que é melhor, eu posso descansar nele. E assim como Paulo afirmou, sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Se de fato eu temo ao Senhor, eu não posso ter outra resposta a não ser descansar nele. Eu pergunto a você esta noite, cristão, você que se diz salvo, como tem sido a sua vida? Em momentos de crise, em momentos de adversidade, qual tem sido a sua postura? Você tem desviado a sua mente, o seu coração, a sua fé tem sido abalada? Ou o oposto tem acontecido? Você tem fortalecido a sua fé? Você tem olhado para o Senhor com mais apego, com mais dependência? É para isso que a onisciência de Deus deve servir. É como uma escada que nos aproxima do Senhor, que nos tira daquele poço de dúvidas e nos faz enxergar o Senhor em sua sabedoria. Ele escolheu este caminho e eu posso trilhar, porque Ele sabe o que é melhor. Diante de todas as possibilidades, Ele quis assim. Devemos nos submeter. E você vai, como salmista, tal conhecimento é elevado demais para mim, eu não posso atingir. Não podemos, irmãos. A onisciência de Deus está muito acima da nossa capacidade de compreender. Mas ao olhar todo o relato das Escrituras, ao olhar para todos esses atributos os quais nós já estudamos, como Deus se revela como santo, justo, bom, um Deus de amor, um Deus que se ira, um Deus que é onisciente, como vimos hoje, nós podemos confiar e descansar nele, cheios de esperança, aguardando aquele dia em que ele vai chegar através do seu Filho e vai estabelecer o seu reino perfeito e vai estabelecer de uma vez por todas. Mas espero, irmãos, que a onisciência de Deus traga a você conforto, direção em momentos de dificuldade. E se você ainda não creu, se você está aqui e ainda não é um salvo, saia daqui com esta convicção. A palavra de Deus diz que Ele conhece tudo a seu respeito, todos os seus segredos, e naquele dia do julgamento Ele vai ter razão para derramar a sua ira sobre você, condenar você eternamente, porque diante dos olhos dele nada escapa, e é diante desse Deus que conhece todas as coisas a seu respeito que você vai ter que prestar contas. Como vai ser esse dia? A única forma de você chegar diante desse Deus que sonda tudo e todos e ter uma esperança para a eternidade é se achegar ao seu Filho. Em Cristo Jesus você pode obter o perdão dos seus pecados. Todos esses fatos, todos esses segredos que talvez você tenta esconder dos homens, que estão visíveis ao olhar de Deus, vão ser expostos. Mas se você crer em Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Filho de Deus, Ele te purifica de todos esses pecados. Ele te dá o perdão e a paz com Deus. Portanto, se você ainda não creu, entenda que em Cristo você pode obter a paz com Deus, o perdão dos seus pecados, e naquele dia poder encarar Deus, não como um juiz justo e irado pelos seus pecados, mas como um Pai amoroso, que perdoou os seus pecados através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Se você ainda não creu, o meu apelo, o meu convite a você esta noite é: creia, submeta-se a Cristo. E se você não fizer isso, você está caminhando para um julgamento o veredito já está dado, você já está condenado. A ira de Deus está sobre a sua cabeça, e naquele dia essa ira vai ser deflagrada com toda a fúria. Portanto, não aguarde para aquele dia, não espere por esse dia, se arrependa e creia hoje. Como igreja, irmãos, nós podemos olhar para esse grande atributo de Deus e descansar plenamente, sabendo que Ele
sabe tudo e tem escolhido o melhor caminho para nós trilharmos neste mundo. Vamos orar. Pai amado, obrigado por sua palavra, obrigado, Senhor, porque a tua sabedoria, ela tem sido a base da história humana. É o Senhor quem rege e governa tudo e todos, através do seu conhecimento perfeito, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a nos submeter a este conhecimento. Que as nossas vidas, Senhor, possam refletir o nosso temor diante de toda a sua sabedoria. Como povo seu, Senhor, como servos teus, nos ajuda em nossas lutas, em nossas tribulações, em nossos sofrimentos, a sempre entender que o Senhor tem escolhido o melhor caminho. Diante das possibilidades, que o Senhor conhece todas, o Senhor escolheu este caminho e é o melhor. Nos ajuda a ter essa fé, essa esperança e trilhar por Ele. Somos pecadores, somos fracos, somos como manteiga, Senhor, diante da aflição. Temos a tendência de derreter e esparramar. Mas nos dá, Senhor, fé. Que esse conhecimento, esse atributo nos ajude a ficar firmes. Um coração firme, Senhor, diante da aflição. Que possamos resistir na tribulação, olhando para a Tua sabedoria, para a Tua onisciência, ó Pai. Pai, eu peço, ó Deus, a Tua misericórdia sobre a vida daqueles que talvez estão aqui e ainda não creram no Seu Filho. Estão confiados de que ninguém conhece ou pode conhecer os seus erros, os seus pecados, os seus segredos, Senhor. Que o Seu Espírito trabalhe nessas almas, ó Pai, ao ponto deles entenderem que o Senhor conhece tudo a respeito deles. Todos os segredos, todos os pecados estão visíveis diante do Senhor, e o Senhor vai puni-los cada um de forma justa. Faz com que essas almas, Senhor, se arrependam e temam o Senhor e se acheguem a Ti, através do sangue do Seu Filho. Essa é a minha oração. Pai, eu agradeço por tudo que foi realizado aqui nesta noite, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.